A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um tema da série Relacionamento. E hoje vamos falar sobre diálogo. Sabe aquele ditado que diz assim que é conversando que se entende? Então, isso é real. Isso é muito real. Porque por quantas vezes julgamos alguém sem sequer conhecer a pessoa, já no primeiro instante, já tiramos uma conclusão, né? Essa pessoa ali é assim, 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 assim. Ou alguém chega e fala sobre essa pessoa, não. Aquela pessoa ali é assim, assim. E nem sequer damos o benefício da dúvida de saber se realmente é aquilo. Quantas vezes julgamos uma situação sem sequer ouvir as partes envolvidas, porque alguém falou que é assim, ou alguém influente falou que é assado, que é isso, aquilo, simplesmente damos o veredito, sem o benefício da dúvida. Muitas vezes ouvimos parte de uma conversa e já tiramos nossas próprias conclusões. Por algo que ouvimos, pela metade, já decidimos que foi aquilo que a pessoa falou sobre isso, sobre aquilo, aquele outro, mas a maioria das vezes não tem nada a ver com aquilo que pensamos ou achamos. Em todo caso, precisamos de maturidade, sabedoria, parar e refletir. Ver, comparar possibilidades, por muitas vezes não é suficiente. Ouvir as partes envolvidas, suas versões, é extremamente necessário. Por muitas vezes se colocar no lugar da pessoa que está sendo acusada ou da vítima, faz toda a diferença. Muitos relacionamentos acabam porque não existe diálogo. Não existe conversa, não existe aquele tempo para sentar, refletir, testar as ideias um do outro. Por muitas vezes, só tomamos decisões sem ao menos nem comunicar, eu decidi isso e vou fazer e tá tudo certo. Nem sequer paramos para nos perguntar se tal decisão vai afetar alguém, se está machucando, se vai atingir, vai causar dano a alguém. Quando assumimos diante de Deus, lá no altar, diante do ministrante, quando falamos o sim, estamos dizendo assim: estou pronto a dividir a minha vida com você e tudo
que eu for fazer, eu tenho que comunicar a você, pedir tua opinião, porque quando você entra no relacionamento, você não toma mais decisões sozinho. Porque não é só você que está no barco. Você não pode simplesmente fazer o que pensa, o que quer. Eu decidi, porque eu que mando, eu que isso, que aquilo, não. Se você queria tomar decisão sozinha, por que você entrou no relacionamento? Se é só a tua opinião que importa, por que arrumou um companheiro, uma companheira? Nós vivemos em sociedade, onde um depende do outro. Quem trabalha com comércio sabe que para o seu comércio continuar funcionando, continuar de pé, ele precisa de clientes. Ele precisa dos fornecedores. Ele precisa das pessoas que o cercam. Ele precisa de funcionário. Ele precisa da família. Então, como que eu posso tomar uma decisão? Sem pensar nas consequências dessa minha decisão. Certos relacionamentos, aparentemente, quem vê de fora tá muito lindo. E talvez você diga assim, mas tá mesmo. Tá tudo bem? A outra pessoa não tá reclamando, não tá falando nada. Eu mesmo já vi muitos casamentos que, inclusive, Deus me usou para aconselhar, para reconstruir. Não foi só um nem dois. Que certas pessoas que faziam parte desse relacionamento chegaram para mim e disseram assim, não, para mim chega. É como se eu não existisse nesse relacionamento. Outra pessoa toma a decisão sozinha. Eu não tenho voz. Eu sou só uma peça esquecida dentro desse relacionamento. Você já parou para pensar, olhar para o teu cônjuge? Como que ele se sente? Como que ela se sente nessa situação? E aquele eu te amo que ficou lá atrás, aquele vamos construir uma vida juntos, aquele somos dois em um. Há muito que você não para e reflete. Se você realmente tem tomado ações, atitudes que têm agradado o teu cônjuge, que tem comunicado, pedido opinião, tá na hora de consertar aquelas rachaduras, porque por muitas vezes tá bonito por fora, mas por dentro tá oco. E a qualquer batidinha, ele racha e se quebra de uma vez. Porque tá oco. Temos que manter o diálogo ativo nos nossos relacionamentos.
sobre tudo. Eu sempre conversei com meu esposo sobre tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não escondo nada, nada mesmo. Se eu saio, seja para onde for, quando eu volto, ou se acontece algo que ele não tá junto, não que ele me obrigue a fazer isso ou me cobre por algo. Mas eu acho que é correto. O inimigo ele vive buscando pequenas coisas para te atingir. Ele vive buscando brechas para agir no teu casamento, para trazer discórdia, confusão, contenda, para trazer desconfiança, para trazer intriga. E conseguindo fazer isso, ele leva a separação. Conseguindo separação, é mais um lar destruído. Satanás ele não fica feliz quando uma família tá unida. Quando o casal luta junto, quando enfrenta as batalhas, as lutas juntos, Satanás fica revoltado. Então cabe a nós fecharmos essas brechas. Não deixar que ele encontre espaço. Sempre que eu penso em fazer algo, antes de decidir qualquer coisa, antes eu converso com Deus. Deus, me confirma se isso é do teu agrado. Depois de Deus ter confirmado, eu oro de novo e falo, Deus, para não ficar sombra de dúvida, se é da tua parte realmente, vem comigo na conversa com meu esposo. Ali a gente conversa, entra num acordo. E a conversa flui. Por muitas vezes, há alguma discordância até que se entenda o que está acontecendo. Mas, quando a conversa acaba, tá tudo resolvido. Tem coisas que a gente resolve na hora que a gente vai fazer, outras a gente resolve orar um pouco mais e pedir junto confirmação para Deus. Outras vezes me vem a ideia sobre algo e eu converso com ele e convido a buscar Deus junto comigo, a pedir confirmação de Deus comigo. E ali Deus ele se revela, se sim ou se não. E procuramos sempre obedecer aquilo que Deus falou. Quando estamos junto com outras pessoas, ou até mesmo com as nossas filhas, alguma coisa que às vezes acontece que eu não me sinto bem, que eu não gosto, às vezes alguma coisa que ele fala, ou algo do tipo. Eu tenho algo comigo que eu não gosto de levar para a hora de dormir, coisas que não foram resolvidas. Porque quando a gente leva para a cama, leva para outro dia coisas que não foram resolvidas, começa a criar um acúmulo. Ali, o inimigo percebe, porque às vezes numa palavra que o outro falou, às vezes numa atitude, talvez não pensada, às vezes não foi com intenção de magoar, não foi com intenção disso, aquilo, mas acabou fazendo e acaba nos atingindo, nos afetando.
sinceramente, eu não consigo dormir antes de resolver. Então, quando estamos sós, eu chamo, ó, eu não gostei disso, não gostei daquilo, quero saber por quê, quero que você me explique. Porque quando deixamos esse tipo de coisa, nós abrimos porta para o inimigo ele agir na nossa mente. Para ele falar, para ele confundir a nossa mente. Sabe, queridos, por a maioria das vezes é só um engano. Porque se conseguimos ver a intenção real das coisas, nós somos humanos e por muitas vezes falamos coisas que talvez não pensamos que ia magoar ou ia ofender ou algo do tipo. Mas por muitas vezes acaba ofendendo, acaba magoando, sem querer. E se a pessoa que se sentiu ofendida não tirar a história limpa, não sentar, não conversar, não dialogar, começa a criar uma mágoa no coração. E aí o que acontece? O inimigo ele vai tumultuar na cabeça. Daí o que ele vai fazer? Como foi aberta aquela porta, ele vai usar outra pessoa de novo para falar algo sem querer. E aquilo vai aumentando. É como se tivesse com o dedo lá na ferida, a cada passo cutucando. Mas quando você pega e resolve aquela situação, opa, por que você falou isso? Por que você fez assim? Tá, me diz aí o que aconteceu. Não tem por que carregar peso desnecessário. Você e o teu cônjuge tem que ser um. Assim como você prometeu diante do altar. Você precisa conversar, você precisa expor o que você pensa, você precisa conversar sobre tudo. Não esconder nada. Quando você esconde, o inimigo ele encontra legalidade. Uma coisa que eu acho muito errado, que eu ouço desde criança uma pessoa falar, ouvia, e eu ficava olhando aquilo e falava assim, mas isso não é certo. Dizer assim, o que a mão direita, a esquerda não precisa saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas na questão do casal. E eu ouvi muitas pessoas falarem isso. Aí eu ficava pensando assim, como assim? O que eu entendo nesse ditado não cabe no casal. Na questão de porque eu fiz uma coisa lá, porque eu passei na rua ali e alguém mexeu comigo. Não, ele não precisa saber porque eu vou contar. Aí eu não conto. Aí tem um usado do inimigo lá, vem falar, mexeram com a tua mulher ali. E ela nem te contou. Pô, se ela não contou é porque ela gostou. Já vi muitos casamentos se desfazerem por causa disso. Sabe, eu não sei se... Talvez porque a minha batalha contra Satanás, contra as trevas, sempre foi intensa. Desde criança que eu luto contra. Porque eu não pedi para ser usada em libertação. Mas Deus me escolheu. Por muitas vezes, pessoas que vieram possessas foram trazidas para serem libertas. E algumas vezes as pessoas elas manifestavam. E elas olhavam para mim e falavam que tinham raiva de mim. Sabe por quê? Porque Satanás olhava para mim e ele não tinha
o que acusar. Ele não tinha argumentos para usar contra a minha vida. Então o que ele faz? Ele tenta colocar seta, ele tenta colocar tropeço no caminho, testar em todas as áreas. Sabe, trabalhando tanto nas corridas quanto nas entregas de delivery, trabalhando com o público. Por muitas vezes eu já vi pessoas tentando me testar, porque eu tô trabalhando e dificilmente eu não tá com louvor ligado no carro. E por muitas vezes as pessoas testam para ver se você vai tirar dinheiro delas. Sempre. Às vezes eu até rio porque fica visível que a pessoa está testando para ver se você realmente serve a Deus ou se você está mentindo. Pessoas que vêm com piadinha, com conversinha fiada. E aí em espírito eu falo assim, para trás de mim, Satanás. Querido, não caia na tentação de Satanás. Porque a palavra diz assim que ele não permite tentação maior do que você possa suportar. Nem provação. Mas antes ele te dá o escape. Não vem dizer, porque a carne é fraca, porque foi muito forte a tentação. Mentira, porque se Deus permitiu, é porque você podia suportar. Mas o que tem? Foi só uma olhadinha. O que tem? Foi só uma cantadinha. Como que você vai repreender Satanás da tua vida se você dá lugar? Mas a minha esposa não precisa saber. Meu esposo não precisa saber, foi só uma conversinha, foi só isso, aquilo. Não, queridos. Você casou para ser um. Quando eu conheci meu esposo, eu falei para ele assim, que eu valorizava muito a sinceridade, mas que eu detestava a desonestidade, a mentira e a falsidade. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim, mas e a fidelidade? Você acha que a sinceridade é mais importante que a fidelidade? Eu falei, sim. Ele falou, tá, então você acha que trair não tem problema? Eu falei, não, na verdade, se você é sincero, você não trai. Se você não costuma mentir, você não trai. Porque se você trair, se você é sincero, você não vai esconder. Se você fazer algo de errado, você não vai esconder. Você vai falar a verdade e você sabe que está arriscando perder. Ou algo pior. Então você não faz. Eu sempre digo pro meu esposo assim, eu nunca vou dizer assim, eu sou imune a qualquer coisa. Porque enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos ao erro. Mas eu sempre digo para ele, a minha fidelidade, a minha sinceridade, primeiramente, é a Deus. A Deus e aos princípios da palavra dele. Porque quando você coloca em primeiro lugar a tua fidelidade a Deus, você não vai trair o teu cônjuge. Porque você sabe que qualquer coisa que você fizer, você primeiro vai estar atingindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é alguém que está em volta de você, ele está aqui dentro. Entende, querido? Quando você faz algo de errado, você está entristecendo o Espírito Santo. Por que você acha que quando você faz algo de errado te dá tristeza? Se você não está sentindo tristeza, é porque o Espírito Santo não está com você faz tempo. Antes de você ser um com teu cônjuge,
Você tem que ser um com o Espírito Santo. Aí eu entendo por que antes de eu conhecer meu esposo, o meu relacionamento primeiro foi com o Espírito Santo. O meu encontro foi com ele primeiro. Talvez você que não é casado está procurando e reclamando por que você ainda não encontrou uma pessoa. Mas será que se Deus te colocasse uma pessoa agora, você seria realmente a pessoa que esse alguém precisa? Não queira alguém só para dizer que não está só. Se for se unir a alguém, se una para fazê-la feliz. Para respeitar, para cuidar. Não basta ter alguém. Se for para ter alguém, que seja para cuidar, para respeitar, para valorizar. A palavra diz assim que aquele que encontra uma esposa, encontra uma joia. E joia, preciosa, não se encontra em qualquer lugar. Você, que Deus colocou uma pessoa maravilhosa na tua vida e você não está valorizando. Quando você não valoriza, normalmente você perde. Você vai esperar perder para começar a valorizar a pessoa que está do teu lado? Temos que manter o diálogo ativo. Não é conversar lá uma vez por mês. Todos os dias você precisa tirar um tempo para conversar, para perguntar como é que foi o dia, como que se sente, se está precisando de algo, se precisa conversar, desabafar, seja aquela companhia agradável. O casal, ele precisa conversar sobre tudo, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre tudo. Precisa conversar sobre a vida espiritual, sobre o relacionamento, sobre a intimidade, sobre tudo. Tem quantos casais que preferem desabafar com outras pessoas porque não encontram no cônjuge alguém que pode conversar, porque é só grito, porque é só contenda, um não sabe ouvir o outro e prefere conversar com amigos, que lá vai dizer assim, deixe, tem quantas por aí, tem quantos por aí, e os filhos como é que ficam? Queridos, faz ideia o quanto é difícil para um filho que os pais são divorciados, ou que os pais vivem se matando, que nunca tem diálogo, é sempre se ofendendo um ao outro. Todo casal vai ter uma hora que vai ter algum desentendimento. Isso é natural. Mas precisa ter consciência que quando há diálogo, que quando há conversa, menos discórdia vai haver. Porque quando você não confia de contar o que acontece com você, de comunicar, de pedir opinião, você exclui outra pessoa da tua vida dentro do relacionamento. Se coloca no lugar do outro. E antes de tirar qualquer conclusão precipitada, chega e pergunta. Chega e conversa. Há aqueles que fazem isso na frente das outras pessoas. Por muitas vezes não conversa
E aí quando tem visita em casa ou quando tá no meio de amigos, porque você fez isso pra mim. Porque eu tô sabendo lá que isso aconteceu. Expondo outra pessoa sem saber o que aconteceu. Talvez nem parou para escutar quando outra pessoa foi contar. E aí preferiu ouvir pessoas de fora. Pera, mas com quem foi que tu casou? Quem que tá formando aliança com você? É o teu amigo, a tua amiga? É o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o fulano de tal? Porque me falaram, porque fulano viu, e você já deu o benefício da dúvida? Será que vale a pena terminar um relacionamento ou minar a confiança por causa de falácias dos outros? Será que se hoje você terminasse o teu relacionamento, essas pessoas que estão se preocupando tanto com a tua vida, ia cuidar de você assim como essa pessoa cuida de você? Acho que vale a pena parar, ouvir, conversar, antes de tirar qualquer conclusão. Porque lá no começo, quando você conheceu, quando você começou a namorar, a conhecer, você não ouvia? Você não parava, não escutava, não dava atenção, só via a hora de encontrar a pessoa? Por que agora mudou? Mas é que isso, aquilo, não. Ainda é a mesma pessoa. Será que foi a outra pessoa que mudou ou você deixou de prestar atenção? Tá na hora de repensar. Porque se você acha problema agora, você acha que trocar de par vai resolver? Será que o problema realmente está no outro? Mas se eu ficar sozinha agora, eu caso com outro, eu faço outro, e aí vai fazer outra pessoa infeliz? E os teus filhos? Acho que vale a pena dar uma atençãozinha aí, né? Parar, refletir, conversar, sem gritaria, sem agressões físicas ou verbais. Essa é a pessoa que vai cuidar de você quando você envelhecer. Quando você não tiver ninguém, quando você estiver sozinho, quando você precisar. É essa pessoa que vai estar do teu lado, que tem te apoiado em tudo, que passou com você nos momentos mais difíceis, que você está olhando para ela agora e está dizendo que, porque tá velha, tá acabada, tá isso, aquilo. Você já parou para pensar por que tá assim? Será que se você tivesse parado, dado um pouco de atenção e cuidado melhor, será que estaria assim? Será que se você tivesse levado junto com você, subir junto, não deixado para trás, você subiu, você se ergueu, mas não se preocupou em cuidar da pessoa que está com você. E hoje, você olha e tem vergonha da pessoa que está com você. Você não percebe o quanto você tem machucado a outra pessoa. Beleza vai embora. Juventude vai embora. Mas o que fica é o verdadeiro amor, o carinho, o cuidado. Não esquecendo que você também está envelhecendo. Pensa nisso.